Boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de maio de 2023, vamos dar início a mais um seminário integrado a Saburo Massuda. E hoje a gente tem o prazer enorme aqui de receber o professor Ismar Carvalho, da Geociências, aqui, que vai dar uma palestra, né, vindo aqui para a gente. E, professor Ismar, gostaria que você se apresentasse aqui, trouxesse aqui um pouquinho da sua história, né, do seu know-how para a gente e trouxesse esse conteúdo lindo aí que você vai trazer, tá bom? Tá bem. Seja bem-vindo. Tá certo. Obrigado. Olha, eu sou de uma cidade do interior do estado do Rio, de Resende. Quando Resende não era ainda uma cidade industrial, era uma região que vivia da agropecuária. E desde que eu me entendo por gostar de algo, os fósseis sempre foram o meu foco de interesse. E aí me vem à mente, já que o curso se propõe também a popularização, a difusão do conhecimento, que o meu primeiro contato com a história dos fósseis, a descoberta dos fósseis, foi através de um livro, desses livros antigos, que tinham um caráter meio enciclopédico, que não havia nem fotografias, mas eram desenhos, e que falavam que os fósseis podiam ser encontrados ao longo das margens das estradas, dos rios, em pedreiras, e que havia essa possibilidade de reconstituir a história da vida na Terra a partir desses elementos que seriam os fósseis. Eu, como morava em Resende, e era uma área muito rural, por costume eu tinha saídas no final da tarde com meus amigos de bicicleta, íamos tomar banho de rio, íamos para as áreas mais afastadas. Eu sempre procurava os fósseis, nunca os encontrei. Procurei, acho que durante a vida inteira, mesmo agora como professor, já nos últimos anos, existem outros aspectos geológicos na região de Resende, mas os fósseis mais visíveis, os macrofósseis, esses nunca foram encontrados. Então, a paleontologia e a geologia e os fósseis sempre tiveram no meu foco de interesse. Tanto que eu fiz o curso de geologia, mestrado, doutorado, na perspectiva de poder estudar a paleontologia. Eu fiz graduação na Universidade de Coimbra. Eu depois voltei ao Brasil, eu sou professor na UFRJ já há 34 anos. Sempre estive presente ali no Departamento de Geologia e eu trabalho no âmbito da pesquisa com a análise de ecossistemas terrestres. E o intervalo temporal que eu trabalho é o Cretáceo, algo entre 140 e 66 bilhões de anos atrás, que é um momento assim de muitas transformações ambientais, de grandes revoluções ecológicas nos ambientes terrestres e nos ambientes marinhos. Mas o meu interesse principal está nos ecossistemas terrestres. A minha especialidade dentro da paleontologia é a ichnologia. A ichnologia ela estuda o registro da atividade dos organismos. Então, a análise das fezes fossilizadas, dos rastros, das pegadas, das marcas de mordida, tudo aquilo que pode me dar uma informação ecológica e que é produzido e deixado um registro, seja no sedimento, numa rocha, num outro fóssil, quando o organismo ainda está vivo, ou seja, tem uma relação ativa com o indivíduo e o meio em que ele está vivendo, é o meu interesse de pesquisa. Os fósseis, de certa maneira, é um registro da morte. E as pegadas, as pistas, os iquinofósseis, a iquinologia, é o registro da vida. Só pode existir um registro iquinológico, um iquinofóssil, se o organismo ainda está em vida. Eu, como pesquisador, atuando no âmbito do mestrado, do doutorado, eu sempre tive um engajamento muito grande na pesquisa científica, mas sempre achei muito importante a questão da difusão da informação. Eu sempre gostei muito de conversar com as populações das áreas em que eu trabalhava, ou que eu estava trabalhando, de entender um pouco
uma perspectiva que eu diria etnográfica, uma perspectiva do entendimento daquelas pessoas acerca dos objetos e dos materiais fósseis que eram encontrados em determinada região. Eu, durante um bom tempo, escrevi para a Ciência Hoje das Crianças, temas que contavam sobre a história dos fósseis, mas tem um trabalho de pesquisa que eu diria assim, muito regular, numa pesquisa mais hard, vinculada a essa questão de entender o período Cretáceo. Então, eu sou pesquisador no ADO CNPq, sou membro do conselho do CNPq na área de geociências e tenho também a questão do cientista do nosso estado, da FAPERJ. Então, a minha vida é muito equilibrada entre essa questão da produção de um conhecimento mais hard e de uma informação de difusão, de popularização da ciência a partir dessa minha experiência como pesquisador. De certa maneira, isso me levou, inclusive, hoje a ser o diretor da Casa da Ciência daqui da nossa universidade. Bom, então vamos entrar no tema que é a proposta de hoje, que é a ideia dos invisíveis da ciência. Quem seriam, né, esses invisíveis da ciência? Esses invisíveis da ciência são, de certa maneira, muito dessas pessoas com as quais eu trabalhei nos últimos 37, 38 anos como pesquisador em paleontologia. Eu sempre percebi que havia e há uma reação muito forte da academia brasileira em reconhecer a relevância que são as populações locais, os índios, os antigos escravizados, os operários das frentes de lavra, as populações ribeirinhas, no conhecimento popular que eles possuem e, muitas vezes, na própria descoberta que eles realizam dos fósseis que, posteriormente, serão estudados pelos paleontólogos. Nós temos uma situação hoje, em especial na paleontologia brasileira, mas que se repete um pouco no mundo como um todo, que é a ideia do paleontólogo desbravador. É o caçador de dinossauros, é o colecionador de ossos. Numa situação que eu diria muito anômala. Há uma palavra em português da difusão e da popularização da ciência que eu particularmente não gosto muito, mas que ela existe, que se chama a vulgarização da ciência. A sensação que eu tenho hoje é que aqueles que fazem a difusão do conhecimento paleontológico no Brasil tomaram uma direção e um caminho que é muito o da vulgarização da informação, mas talvez no sentido da palavra portuguesa vulgarização que não seja mais adequada. Você descobrir um dinossauro, ele dá prestígio, ele dá reconhecimento social, você aparece nos jornais, você aparece na televisão. Só que a paleontologia não é algo restrito a dinossauros. A paleontologia, como ciência, ela tem uma amplitude muito maior porque ela reconta a história de pelo menos 3,8 bilhões de anos de vida sobre a Terra. Então, há um problema relacionado a essa falta de reconhecimento do próprio significado e do sentido da paleontologia, a qual gera uma espécie de deformação na percepção do que o paleontólogo faz e no fato de que os próprios acadêmicos que trabalham com paleontologia se recusam a reconhecer a existência dessas pessoas que tanto contribuem para o conhecimento científico, mas que, em geral, não são citadas nem nos agradecimentos dos trabalhos, tampouco são citadas como coautoras ou são referenciadas
nos textos ou no ato da popularização do conhecimento. Então, eu desenvolvi um trabalho com um professor italiano, que é o professor Giuseppe Leonardi, do Instituto Cavanes, e que nós fizemos uma análise de acervos de paleontologia e de consultas de publicação científica, fazendo um resgate histórico dos últimos 200 anos da paleontologia brasileira. E aí a gente começou a perceber a importância que tem os escravizados, os libertos, essas populações ribeirinhas, as populações do interior do país, a relevância que são a atuação dos operários da mineração, da construção civil, em descobertas científicas, que muitas vezes são atribuídos apenas aos indivíduos cientistas que trabalham em gabinete. E isso gera um processo de deformação da paleontologia que leva à ideia do paleontólogo e do cientista como aquele grande naturalista do século XIX que caça pelo meio da África, pelo meio da floresta amazônica, carregando um rifle, matando os leões para, no final, descobrir um grande osso, enquanto que ele é o que realiza o único trabalho relevante para a descoberta dos novos materiais. Então, nós fomos fazer esse resgate histórico num artigo que ele é bastante controverso atualmente, que se chama Os Invisíveis da Ciência, e a contribuição que se tem para o patrimônio paleontológico e fazendo um estudo de caso daquilo que existe no Brasil. Essa revista GeoHeritage é uma revista do contexto das revistas publicadas pela Nature, é certamente a revista mais importante relacionada a patrimônio geológico e paleontológico e que possibilitou, então, essa reflexão mais aprofundada. Primeiro, vamos entender em que contexto se insere os fósseis. Os fósseis são um dos elementos do registro geológico, mas não são os únicos e nem são os mais, talvez, importantes. O registro geológico, para a gente entender um pouco da história da Terra, das transformações pelas quais o planeta passou, nós precisamos, primeiro, do registro das rochas. A gente precisa entender essa sucessão de estratos, como a gente observa aqui, e que possibilitam, de uma certa maneira, a compreensão da sucessão de eventos que transcorreram ao longo do tempo geológico e nas quais essas rochas foram depositadas. As paisagens, esse é um cenário da Serra da Capivara, elas nem sempre tiveram esse aspecto. Aí é a Pedra Furada, dentro do Parque Nacional, a qual é uma sucessão de estratos rochosos, como a gente vê aqui, nas quais nós temos os depósitos que representam um antigo fundo de um rio entrelaçado, que se desenvolveu há pelo menos 400 milhões de anos atrás, mas que hoje os sedimentos, os depósitos desse rio estão expostos, eles foram soerguidos, erodidos, dão novas configurações geomorfológicas. Então, as litologias, elas nos dão as informações das transformações temporais até chegarmos ao tempo presente. O tempo presente, ele é, no final das contas, produto daquilo que foi o passado. Produto do que é o passado da vida, do que é o passado geológico, e que se escreve através das rochas e através dos elementos que constituem as rochas. Os minerais e até mesmo outros fragmentos de rocha são elementos extremamente importantes, porque é através de determinados minerais que há a possibilidade de você fazer, por exemplo, datações isotópicas e as quais vão informar em que contexto essa sucessão de eventos ocorreu. Então, nós temos minerais como um dos elementos geológicos, juntamente com as rochas, com a sucessão de estratos e com os fósseis, que são
elementos constituintes das rochas. Os fósseis, eles não têm uma existência isolada. Ah, eu sou um fóssil. Não. Os fósseis são parte das rochas. Eles são parte do constituinte litológico. Uma rocha pode ser constituída por minerais, por fragmentos de outras rochas e por bioclastos. Então, às vezes, nesse caso, a ilustração que está aí são braquiópodes do Devoniano. Hoje em dia, nos cursos de biologia, o filo braquiópoda se assemelha muito com o filo molusca, mas não tem nada a ver com os moluscos. E os braquiópodes, eles são um grupo pouquíssimo estudado, mas que no passado da Terra, durante o Paleozoico, Mesozoico, foram muito importantes, mas que hoje têm pouca importância. Mas eles são clastos que estão constituindo as minhas rochas. Então, eles não têm uma existência isolada como algo muito especial. Por vezes, aqui é uma coquina, se vocês observarem, a rocha como um todo é somente constituída por fragmentos, por clastos de conchas. Então, a própria rocha, a estrutura da rocha como um todo é formada por restos de fragmentos de outros organismos, que podem ser conchas, muitas vezes podem ser fragmentos de corais, podem ser espículas, frústulas, de diatomáceas, espículas de esponjas. Elas são tão abundantes que elas são a própria identidade da rocha. Então, a rocha pode ter elementos relativamente isolados, como esses de braquiópodes, mas, nesse caso, com esses moluscos bivalvos, a rocha como um todo é só formada por restos orgânicos. E os fósseis, eles podem não parecer, mas eles estão no nosso dia a dia. Hoje, quando vocês almoçaram, vocês certamente comeram muitos fósseis, sem perceber. Porque o fóssil, o que é o fóssil? Quando a gente pensa, né, na biologia, os organismos têm um tempo de vida, eles morrem, os processos de degradação, ou seja, biológica, por fungos, bactérias, ou por outros predadores, por saprófagos, necrófagos, destroem a matéria orgânica. Mas os fósseis, eles são, no final das contas, o sequestro dessa possibilidade de desagregação biológica e de incorporação dos elementos químicos que constituem os organismos, voltando para o ciclo biogeoquímico. Então, ser fóssil é, de uma certa maneira, ser sequestrado do ciclo biológico das coisas e ser incorporado no ciclo litológico, que é parte do sistema Terra. Eu, quando aprendi geologia, ou ainda hoje na universidade, eu vejo muitos professores ensinando que fóssil é uma coisa muito especial, muito rara, dificílimo, temos que proteger, temos que proteger. É uma bobagem isso. Os fósseis são elementos extremamente comuns na natureza, como qualquer outro mineral, como qualquer outro componente litológico das rochas. Agora, é óbvio, não adianta procurar fóssil no pão de açúcar, porque ele é rocha magmática, metamórfica, de alto grau, qualquer tipo de matéria orgânica que poderia ter existido ali foi destruída. Mas nos locais onde a gente tem essencialmente rochas sedimentares, essas rochas contêm fósseis e eles estão tão no dia a dia nosso que a gente às vezes nem percebe. Aqui, por exemplo, é o piso do convento de Santo Antônio, é um calcário, e é um calcário bioclástico que está cheio de moluscos, está cheio de cefalópodes. Quando você comer um pé de alface hoje, no almoço, um tomate, um feijão, um arroz, qualquer coisa, adveio de algo que foi plantado na terra. E as terras nossas hoje, aráveis, todas elas têm o acréscimo de fertilizantes, seja carbonato de cálcio ou seja fosfato de cálcio. Se for fosfato, todos esses fosfatos que têm sido explorados no nosso país, eles têm uma origem dos estromatólitos, da produção de corpos estromatolíticos
que tem origem no Proterozoico, no pré-cambriano, e que é a ação das cianobactérias que induzem a precipitação desse fosfato de cálcio, dessa apatita, que posteriormente vai ser minerada, vai ser ensacada, vai ser distribuída para as empresas que fazem plantio, ou mesmo para quem planta no fundo da sua casa, e esses fósseis, destruídos, triturados, serão reincorporados ao solo, saem desse momento do sequestro do ciclo biológico e voltam novamente para o ciclo das coisas vivas. Os fósseis estão presentes nas construções das casas. Quando você utiliza cimento ou você faz uma casa como essa, construída com tijolinhos de pedra feitos de calcário, o que está ali são milhares de fósseis macroscópicos, mas principalmente microscópicos. Pólens, esporos, fragmentos de plantas, foraminíferos, ostracódeos, radiolários, diatomáceas, bactérias, todos eles são componentes dessas rochas que são utilizadas de maneira normal no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Sei lá, se alguém comeu alguma comida industrializada hoje, o espessante que é colocado dentro da vasilhazinha, uma coisa que eu gostava de comer, mas que eu parei de comprar, inclusive, é esse frango à parmegiana, que tem molho de tomate, ele tem assim, um caldo espesso. Aquele espessante geralmente é um carbonato de cálcio triturado de rochas calcárias que tinham fósseis. Então, imaginar que os fósseis são coisas muito raras e anômalas é porque a gente não entende essa natureza desses objetos. Então, isso vai fazendo com que esses materiais sejam supervalorizados pelo fato de que algumas formas, realmente ou pela qualidade da preservação, ou pela excepcionalidade da forma, de não ter sido reconhecido ainda na literatura, chama muito a atenção. Mas a maioria desses objetos tem um caráter absolutamente comum, absolutamente ordinário. Às vezes, os fósseis eles estão contidos dentro de nódulos, como esses, de outras rochas. Ou eles podem ser encontrados em camadas que se desplacam com facilidade. E aqui eu acho que fica muito visível uma figura de imagem que é como se fosse um livro que conta a história da Terra e na qual nós vamos encontrando esses elementos de natureza biológica preservados sob uma forma mineralizada, sob uma forma mineral. Nós temos, obviamente, fósseis, esse é o Mesosaurus brasiliensis, muito interessantes, muito completos, que nos contam aspectos paleobiogeográficos, quando a América do Sul estava conectada com a África. Temos fósseis, muitas vezes bem preservados, que são encontrados como inclusões dentro do âmbar, no processo de fossilização da amberificação. Temos fósseis ou iquinofósseis, aqui eu não sei se dá para vocês verem que tem uma pegada fossilizada, é uma pegada de um dinossauro, e essas várias bolinhas que estão aqui ao redor, elas são marcas de gotas de chuva. Então, quando esse dinossauro pisou e deixou esse registro do pé dele, num substrato que na ocasião não era rocha, era um sedimento inconsolidado, choveu. E aí eu posso dizer, porque eu analisei essa amostra também, cada bolinha dessa, essa parte aqui desse extremo, onde está a direção aqui desse dedo 3, ela é sempre mais funda e a parte de trás é mais rasa. Ou seja, a gente pode ver a direção da chuva no momento em que esse animal estava andando. E a gente sabe que ele estava andando de costas para a chuva, exatamente como qualquer um de nós ou qualquer animal faz hoje em dia. Mas os fósseis, muitas vezes, eles não são invisíveis também. Aqui a gente tem uma imagem com vários radiolários, os quais só é possível observar essas estruturas quando a gente tem o acesso a um microscópio eletrônico de varredura. Raras vezes nós encontramos fósseis como esse, uma vértebra de um dinossauro lá da Laje do Coringa, no Maranhão, em que você consegue destacar com uma certa facilidade o material por completo da rocha. E, posteriormente,
Esses materiais que são analisados, coletados e que são referência de ciência, eles devem ser armazenados e guardados. Nós temos tido aqui, essa é a coleção do Departamento de Geologia, a coleção de macrofósseis da UFRJ. Nós temos tido um enorme cuidado de todo o registro que é feito, seja por um aluno de graduação, de pós-graduação, um professor, uma doação de um operário, de quem quer que seja, de manter o registro nominal dessas pessoas. Porque, de certa maneira, é um reconhecimento que nós fazemos da importância de pessoas que, por vezes, não vão ser paleontólogas, não vão estudar, mas estão dando a sua contribuição para a ciência. Mas elementos que são fósseis, eles podem ter, eu falei da função na agricultura, mas eles podem ter outras funções. O âmbar, por exemplo, é a resina fossilizada e ela é usada como joalheria. É utilizado na arquitetura. Esse é o grande salão de âmbar dos czares na Rússia. Pode ser utilizada como remédio. Esses colarzinhos de âmbar para se proteger contra doenças, gripes. No Brasil, nós temos essa coisa da farmacologia associada com a paleontologia lá no Araripe. Essa daqui é uma tartaruga fóssil, é a carapaça e o plastrão. Essa tartaruga é uma tartaruga do Cretáceo, a Araripemes barretoi. Há registros, há uma literatura sobre essa questão de que os moradores locais raspam esses fósseis, trituram os fósseis e os ingerem para dor de estômago, e também se tem criança muito rebelde, muito nervosa, é dada uma infusão com essa tartaruga fóssil quebrada, dissolvida. Até eu acho que no caso da infusão para dores de estômago tem uma lógica, porque a carapaça é carbonato e um pouco de fosfato de cálcio. Isso, se você tiver com o estômago com muita acidez, vai funcionar com sal de fruta e vai basificar o seu estômago. Em relação à criança ficar mais calma, eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Bom, mas os fósseis, eles não são só essa coisa da estética, da beleza. Ah, que maravilha, vamos contar aqui a história geológica da vida na Terra. Essa é a parte bonita da história. Mas tem uma outra parte importante, que é a extração com finalidades econômicas. Isso é uma mina de carvão, e as minas de carvão são resultado do acúmulo de fósseis vegetais. Então, quando essas minas são abertas, são encontradas centenas, milhares de troncos fósseis, plantas, folhas, frutificações, dependendo da idade, até restos de flores. E, no final das contas, esse material ele é triturado, moído e utilizado para fazer carvão, para usar na indústria energética. Quando a gente pensa na indústria energética, os fósseis, eles também têm uma importância enorme na indústria do petróleo e do gás. A indústria do petróleo e do gás utiliza os fósseis, no caso, os microfósseis, para fazer uma análise detalhada acerca da distribuição dos estratos, da datação. Ela faz uma análise acurada de questões, por exemplo, relativas à maturidade da matéria orgânica, se é propícia ou não para ter aberto uma janela de geração ou de óleo e de gás. Então, você tem uma aplicação dos fósseis que não é só dessa poética de contar a história geológica da vida. Tanto que a disciplina paleontologia ela é uma disciplina obrigatória dentro de todos os currículos dos cursos de geologia do Brasil, enquanto que ela não é obrigatória para cursos, por exemplo, de biologia. Existe uma certa dissonância nessa percepção, porque se fala tanto que os fósseis são tão relevantes para entender a vida na Terra, a história da vida na Terra, mas não há essa obrigação dentro dos cursos de biologia, mas há dentro dos cursos de geologia, porque se reconhece essa importância econômica desse tipo de material. Então, onde é que estão esses invisíveis, né, da ciência? Bom,
Os invisíveis da ciência seriam, como eu comentei no início, os escravizados, os libertos, populações que estão lá no interior do país e que não têm uma vinculação direta com a ciência. São os operários da mineração, da construção civil, quem está mais em contato com a terra. Quem tem esse contato de abrir a terra, quer seja pela escavação ativa para plantar numa pedreira, ou para abrir uma estrada, ou para limpar um canal fluvial. Essas pessoas, elas têm um contato muito estreito com a terra no seu dia a dia. Então, quando a gente vai observar na literatura a questão dos primeiros naturalistas que vêm ao Brasil, e essa imagem talvez é uma das mais simbólicas, que é o escravo do naturalista, do Jean-Baptiste Debré, ele demonstra claramente um escravo mais velho, um mais novo, carregando inúmeros elementos, borboletas, plantas, cobras, elementos da história natural que vão ajudar o naturalista a descrever. Então, o naturalista faz esse processo da descrição, essa coisa do gabinete, do laboratório, mas há todo um grande grupo de pessoas que trabalham por trás desse naturalista para poder fazer com que ele produza informação. Então, a questão do trabalho que a gente tem desenvolvido é a ideia de que a produção do conhecimento não é o produto do trabalho de um único indivíduo, daquele indivíduo que aparece como o grande cientista, o grande desbravador, o grande paleontólogo naturalista. Não! Seja na paleontologia de vertebrados, na paleobotânica, na paleontologia de invertebrados ou na micropaleontologia a nível industrial. Tem um número de pessoas muito grande que trabalha por trás para poder ter a produção, a possibilidade da produção de um dado primário. Sugiro para vocês a leitura desse livro que fala sobre a Comissão Científica do Império, que é a primeira comissão científica que se estabeleceu no país, e ver as histórias do que se passa, em que todos os relatos mostram o quão importante são as populações locais para poder se entender o país e para se obter dados e informações que poderão posteriormente ser ordenadas daquilo que a ciência faz, que é um pouco a reprodutibilidade e o ordenamento da informação. Bom, quando você olha na Comissão Científica do Império, as aquarelas do século XIX, aqui do José Reis Carvalho, você vê pessoas ao fundo, indígenas, que transportam num barquinho o naturalista indo de um lado para o outro do canal fluvial. Ou seja, mesmo essa atividade mais braçal, ela é esquecida nos relatos de viagem, ela é esquecida durante as publicações, mas ela está presente em toda a iconografia que mostra esses naturalistas dos últimos 200 anos de história da paleontologia no Brasil. As frentes de lavra das pedreiras, elas são extremamente importantes para a descoberta de fósseis. Não vai ter nenhum professor universitário, paleontólogo, cientista, passando o dia inteiro numa frente de lavra como essa. Quem vai estar presente vai ser certamente um manobrista desse trator, que conforme ele quebra a rocha, desloca para um lado para o outro, ele vai identificando, e com uma experiência, às vezes de décadas, elementos diferentes, os quais ele separa e tem, por vezes, essa preocupação de selecionar e de deixar para que seja mostrado ou para o engenheiro da pedreira, que se for uma pessoa informada, repassará a uma universidade ou repassará ao museu. Mas é esse contato íntimo, na abertura de estradas, nas frentes de lavras manuais, é que põe uma relação homem, rocha e a possibilidade da descoberta. Então, nós temos como registro histórico no Brasil dessa questão dos invisíveis da ciência algumas histórias, tanto para a geologia como para a paleontologia, muito interessantes. Antes de eu entrar na paleontologia, vou contar uma história que eu gosto muito, que é a história do José Bonifácio,
José Bonifácio ele é muito conhecido no Brasil por causa da sua relação com a independência, da sua relação com o Primeiro Império, mas você vai fora do Brasil, você vai a Coimbra, vai na Europa como um todo, José Bonifácio foi o maior mineralogista do século XIX. José Bonifácio passou 5 anos percorrendo as minas todas da Europa, porque a intenção era que ele voltasse ao Brasil e ajudasse nessa descoberta dos minérios. Ele vai depois ser um político, mas ele tem uma formação em mineralogia excepcional. Ele foi um catedrático de mineralogia da Universidade de Coimbra. É até estranho, você entra no laboratório de mineralogia, no espaço dedicado aos minerais, na universidade, tem um busto do José Bonifácio por causa da contribuição dele. Parece que ele chegou a descrever 9 ou 10 minerais novos no século XIX, que é muita coisa. E há uma história da relação do José Bonifácio com a escravidão muito interessante. José Bonifácio teve um auxiliar dele, que era o escravo Afrísio, que trabalhou a vida inteira com José Bonifácio, e José Bonifácio vai nomear um dos minerais, um mineral que é totalmente negro, como a afrisita, em homenagem a esse escravo dele, que era Afrísio. É um dos poucos registros e de reconhecimento que a gente tem de um cientista por seu escravizado. Mas Peter Lund é um dinamarquês que viveu uma grande parte da sua vida no Brasil, na região de Minas Gerais, em Lagoa Santa, e que nessa gruta de Maquiné, em Cordisburgo, ele recolheu muitos ossos, mais de 20 mil ossos de elementos que pertencem à megafauna, descreveu várias espécies, encontrou o chamado Homem de Lagoa Santa, que hoje se reconhece que é um grupo humano que pode ter relação com os africanos e que era algo que não se imaginava, essa possibilidade de existência desse grupo no Brasil. E uma das poucas referências que a gente tem, as pessoas que trabalharam nesse local é um liberto, que é Henrique, e um escravizado, que é Estulano. O Lund deixa o registro nos seus escritos, dizendo da importância que era a prática que Henrique tinha no controle dos escravizados e a prática que Estulano possuía em relação a conseguir descobrir coisas novas e materiais que se mostravam relevantes para a ciência. Então, aqui a gente tem uma ilustração do Peter Brand, que mostra o conjunto de pesquisadores, certamente Lund é um deles, e Henrique e Estulano estão representados certamente como esses trabalhadores que estão ao fundo. Então, isso é um dos poucos registros que nós temos dessa relação entre essas populações ditas incultas em termos da ciência, com a sua contribuição científica para a paleontologia. Na região do Araripe, hoje nós temos assim muitos conflitos com a questão da mineração. Mas a verdade é que desde o século XVIII, um brasileiro, ele nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, ali na região de Itaguaí, que é o João da Silva Feijó. Ele foi estudar em Coimbra, ele não retornou ao Brasil, ele foi mandado para a África, onde ele passou mais de 10 anos entre Cabo Verde e Angola. Ele faz estudos geológicos incríveis da formação de Cabo Verde e de aspectos do território angolano. Depois, durante as guerras napoleônicas, ele é mandado como sargento-mor para o estado do Ceará para fazer a procura de salitre, porque como a Europa ficou praticamente cercada por Napoleão e havia necessidade da produção de pólvora, né, para os armamentos, tinha que se procurar novos locais onde houvesse pólvora no país. Então, o estado do Ceará era o porto mais próximo da Europa, então era importante poder encontrar esses registros de salitre no território cearense que poderiam ser mandados para a Europa. Nesse momento é, inclusive,
a Casa de Pólvora, que tem ali no Jardim Botânico, que também está dentro desse contexto da falta de salitre no mundo para a produção de pólvora que deveria ser enviada à Europa. O João da Silva Feijó, ele vai descobrir uma coisa muito interessante. Procurando por salitre, um recurso mineral, ele vai encontrar fósseis de peixes na região do Araripe, muito bem preservados. Hoje, quando nós observamos esses fósseis, esse daqui foi preparado por dissolução com ácido, mas aqui nessa imagem do lado direito, nós temos as fibras todas musculares desses peixes perfeitamente preservadas. E a extração mineral do Araripe, apesar do Feijó já ter prospectado desde o século XVIII, no século XIX, a Comissão Geológica do Império mostra, através dessas imagens do Guilherme Capanema, que a atividade de extração mineral na região era muito importante. E hoje, o que a gente tem no Araripe? No Araripe, nós temos a maior produção de gesso do sul do estado do Ceará e a produção de rocha utilizada ou na produção cimenteira ou para a produção de lajes, como são essas, que são utilizadas em calçamento, na construção civil, revestimento de parede, calçadas, construção de objetos como mesas, cadeiras. Então, tem uma aplicação industrial enorme, faz um reconhecimento gigantesco de ICMS para o estado do Ceará, e esses homens que trabalham nessas frentes de lavra, eles são, digamos assim, os pioneiros desse contato com os fósseis. E aí nós temos tido um problema bastante sério, porque há a insistência de se considerar que essas pessoas que deveriam ser considerados operários que contribuem com a ciência no Brasil são geralmente taxados de traficantes e muito desqualificados por um grupo de professores universitários. Nós temos hoje no país um grupo de pelo menos 5 professores universitários que, sinceramente, eu não entendo como é possível se comportarem dessa forma com populações que são muito pobres, que vivem em situação limite de miséria, que, por vezes, as situações de furto ou de roubo famélico na região, mas que há uma total insensibilidade por parte da academia brasileira. Quando eu coloco essa foto, se vocês observarem, eu tive que mascarar o rosto desses operários para impedir que haja denúncias individualizadas para cada operário desse, como já foi o caso de que um professor universitário agiu dessa maneira. E aí, quando nós vamos a essas pedreiras, a gente percebe que há milhares de possibilidades de fósseis nessas rochas. E há um motivo para isso ocorrer. Então, conforme as rochas vão sendo serradas, os sucessivos planos de acamamento, aparecem fósseis como esse, pouco incompleto. Aqui do lado direito tem uma pequena tartaruguinha que ainda está totalmente coberta. E em outras situações, nós vamos ter um volume de rocha que é utilizada na produção industrial gigantesco. Então, tem aqui um enorme dilema, que é a produção industrial, ela destrói uma parte desses fósseis. Mas, por outro lado, pela possibilidade de abrir planos de acamamento, ela faz com que você tenha a possibilidade de encontrar essa diversidade da história da vida na Terra. Então, aqui está uma dessas frentes de lavra. São pelo menos uns 9 quilômetros atualmente de frente de lavra contínua. Ele tem uma área de concessão do governo federal de 700 hectares para que essa rocha seja lavrada, sendo que as principais áreas de pedreira elas estão atualmente numa área de 70 hectares. E aqui há uma situação do entendimento muito importante desses invisíveis da ciência na região ali do Araripe. Esse professor era o professor Plácido Cidade Nuvens,
Ele foi reitor por 2 vezes da Universidade Regional do Cariri, foi prefeito do município de Santana do Cariri, e ele foi o fundador do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Esses são nossos alunos, ouvindo o professor Plácido falar, e eu me lembro perfeitamente do que ele disse nesse dia. Ele disse que a coisa que mais incomodava ele era o fato da região sul do estado do Ceará ser sempre associada com a pobreza, a miséria e a ignorância. E que ele ficava extremamente feliz em ver todos esses jovens e todas as pessoas que afluíam agora à região em busca do conhecimento, em busca da informação. Porque era o conhecimento que poderia transformar a realidade social dessa região. E o professor Plácido tinha uma relação extremamente estreita com os operários das pedreiras, o que possibilitou que muitos desses materiais fossem incorporados a acervos de diversas instituições, tanto do Brasil como do exterior, graças à ação e à maneira como ele atuou de forma muito generosa. Ele tinha uma formação como sociólogo, mas de entender o que era a ciência, como a ciência deveria ser feita, e como era importante resgatar a importância desses homens que trabalhavam nessa região na construção do conhecimento. E no nosso caso, no Brasil, nós temos outros locais. Nós temos, por exemplo, a região de Araraquara, onde há o chamado Paleodeserto do Botucatu, que são arenitos que formam grandes dunas que existiram no período Cretáceo, e essas dunas, conforme elas vão sendo lavradas, você tem uma enorme quantidade de pegadas de dinossauros e de pegadas de mamíferos primitivos. E é graças à atuação desses homens que estão nas frentes dessas pedreiras e na frente de lavra que você consegue encontrar as pegadas. Nós não teríamos condições, em qualquer projeto acadêmico, seja no Brasil ou no exterior, de revolver o volume de rocha necessário e de ter os recursos necessários simplesmente para poder encontrar as pegadas fósseis nesse contexto. Na bacia do Paraná, em rochas do Permiano, na chamada Formação Irati, nós temos uma extração muito intensa de rocha, de calcários também, e são nesses calcários onde nós encontramos os fósseis de Mesossauros brasilienses. E é graças a essa ação industrial que há essa possibilidade dos fósseis serem encontrados. Na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, nós também tivemos um outro professor, que é Vantan Rosado. Vantan Rosado foi o fundador da Escola de Agronomia de Mossoró, que hoje é a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte. E essas rochas todas que existem na região têm uma quantidade enorme de fósseis. E o professor Vantan, ele era um apaixonado pela paleontologia e ele coletava os fósseis e utilizava como adornos nas paredes da universidade. Então, aqui são fósseis de quinoides, fósseis de moluscos, porque esse material era quase sempre triturado, utilizado para fazer a cal, e ele, então, levava esse material para o espaço universitário e ele, antes de morrer, ele deixou um portal na entrada da universidade e há um texto no qual há uma pequena urna que ele diz que o coração dele está guardado no pórtico sobre os fósseis de milhões de anos do país dele, chamado Mossoró. E graças ao professor Plácido, foram coletados mais de 10.000 fósseis de moluscos que ele resgatava dessas frentes de lavra que estariam sendo destruídas, e ele pagava para os operários retirarem esses materiais, porque os fósseis, esses moldes de fósseis desse gênero Tilóstoma, davam uma cal de melhor qualidade. Então, ele resgatou esse material, separou, e hoje ele foi doado, posteriormente, aqui para a UFRJ, e hoje ele faz parte ali do Museu da Geodiversidade, no Instituto de Geociências. O mesmo para Sousa, no Vale dos Dinossauros. As pegadas eram utilizadas como cerca. Se imaginava que essas pistas de dinossauros eram pegadas e passagens deixadas por animais. E aí nós temos hoje no país uma relação muito exótica entre a paleontologia e os cientistas, aqueles que estudam, descobrem o material, e a política.
No primeiro encontro internacional dos dinossauros de Souza, houve a presença de 4 policiais, que cercaram os pesquisadores que foram visitar as pegadas, porque havia uma proibição por parte do governo do estado da Paraíba de que se pudesse ver o material. Numa atitude absolutamente extemporânea. Os bioermas de Sergipe. Na bacia de Sergipe, Alagoas, nós temos uma quantidade enorme desses grandes corpos que muitas vezes são encontrados durante a abertura das estradas. E aqui em Rosário do Catete, eles chegaram a fazer uma praça em que esses bioermas são colocados e que mostram essas grandes construções algálicas, mas que só são possíveis de serem descobertas quando a gente tem a abertura de estradas ou uma atividade industrial qualquer que faz o revolvimento das rochas. Agora, onde é que está o problema no âmbito da academia brasileira de não reconhecer o valor desses invisíveis da ciência e dessas pessoas que tanto contribuem com o conhecimento dos fósseis e da história da vida na Terra? Nós vamos voltar aos anos 40. Esse é o Grande Hotel do Barreiro. Nós estamos vivendo, nesse momento, na ditadura Vargas, no momento do Estado Novo, em que o Estado Novo de Vargas faz o controle de tudo. O Estado é dono de absolutamente tudo, inclusive dos hotéis, dos grandes hotéis, que posteriormente viravam cassinos, que eram hotéis termais, e o Grande Hotel do Barreiro é uma dessas situações. No momento em que estava sendo construído o Grande Hotel do Barreiro, aqui tem os vitrais que mostram o material da megafauna, estava sendo feito, e aqui é o momento, então, lembrando de Vargas, ainda novo, pensando num controle total sobre o Estado, o Vargas vai fazer a visita à obra do hotel, que seria inaugurada pouco tempo depois, e na frente do hotel estava sendo feito um pequeno lago, da onde tinha as águas termais, e começam a surgir fósseis, centenas e centenas de fósseis da megafauna que estavam imersos em argila. Então, aqui tem alguns desses materiais que estão expostos aqui atrás. Esses fósseis, aqui tem uma outra imagem, eles eram facilmente destacados das rochas, e eram muito grandes. E 2 pesquisadores haviam sido mandados para esse local, que eram pesquisadores do Departamento Nacional da Produção Mineral, e ele conversa com esses 2 pesquisadores, e esses 2 pesquisadores sugerem que, para preservar esse material, deveria haver um decreto-lei que dissessem que eles são patrimônio da União. Então, gera esse decreto-lei de 1942, que é válido até hoje, que os depósitos fossilíferos são propriedade da nação e a extração depende da autorização prévia e fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Hoje, porque na ocasião não era a Agência Nacional de Mineração, era o Departamento Nacional da Produção Mineral. E Getúlio Vargas vai estar envolvido em tudo que tiver mineração no país, porque a mineração era, naquele momento, um motor para a economia e, em especial, a mineração de calcário. Então, aqui no centro dessa foto está Getúlio Vargas, aqui em Itaboraí, onde tinha uma pedreira de calcário que foi toda explorada, que levou à construção do Maracanã, possibilitou a construção do Ministério da Guerra e a construção da Ponte Rio-Niterói, e é da onde saiu o primeiro saco de cimento ensacado em papel, que é uma revolução, porque antes o cimento era colocado em barricas de madeira, como essas que transportam vinho, e o cimento umedecia com facilidade e rapidamente ele se estragava. O que ocorreu? Ficou-se a percepção sempre de que os fósseis eram essas coisas gigantescas, como essas que estão mostradas aqui e que Getúlio Vargas viu. E, a partir daí, a paleontologia brasileira começou a ser regulada sempre pelo Estado, com inúmeras leis, com uma percepção de restrição, inclusive de acesso aos fósseis. Tanta restrição que foi necessário o IPHAN dizer que fóssil não representa patrimônio cultural. Fóssil pode ser um patrimônio cultural desde que tenha algum tipo de relação com a identidade e a memória de grupos formadores da sociedade brasileira. Então, por exemplo, se você tiver um osso
um osso fossilizado e esse osso estiver perfurado e tenha servido para fazer um colar, um grupo indígena antigo, este fóssil perfurado, este objeto, pode ser considerado como um patrimônio cultural. Mas não são todos os ossos que serão patrimônio cultural. É apenas esse que é o objeto que tem uma relação com seres humanos que habitaram o território brasileiro. E o porquê que os fósseis são tão comuns? Os fósseis são tão comuns porque a gente fez um estudo de caso mostrando uma laje de rocha na região do Araripe. Se vocês observarem, essa chapa mostra diferentes planos milimétricos nos quais há milhares de elementos fósseis de filamentos algálicos. Quando se observa no microscópio eletrônico, a gente observa que são, na realidade, milhões de bactérias, e às vezes de cianobactérias, que estão imersas nesse sedimento. E essas cianobactérias, elas são extremamente importantes como agentes potenciais de preservação da matéria orgânica. Então, as próprias bactérias, as próprias cianobactérias, também são fósseis, mas são fósseis que a gente não os observa. Então, a existência de fósseis no nosso território é algo muito comum, muito frequente, e que nós temos com urgência de evitar o processo de santificação dos fósseis. Temos que evitar a iliteracia científica, que hoje graça na academia brasileira de uma maneira muito impressionante. Porque tem-se tido a ideia de que fóssil é algo raro, que não se pode tocar, que tem uma relação com o patrimônio cultural, o que não é real. Não é real nem na prática, nem pela legislação brasileira. E esta ideia da santificação, ela tem muita conexão com essa questão do pesquisador e do cientista que manda em tudo e que ele é que faz as grandes descobertas, e não aquelas populações que estão nas frentes de lavra, nas roças, estão próximo das regiões ribeirinhas, revolvendo a terra no dia a dia. É por isso que não se pode dar valor a essas pessoas. E a gente faz com que elas se tornem invisíveis, porque isso faz com que o prestígio acadêmico fique restrito a um número muito pequeno de pessoas que se valem de uma interpretação bastante equivocada da legislação para não reconhecer o valor daquelas pessoas que encontram esses materiais, hoje em dia, rotineiramente no nosso território. Então, nós fizemos um estudo de caso com os nossos alunos daqui da UFRJ, numa região, no Araripe, a qual, durante 15 anos, com as diversas turmas de alunos, nós levamos para essa área onde há uma grande ocorrência de material fossilífero. O estudo foi feito às cegas, era um local que eu ia, trabalhava, eu achava que uma grande parte dessas minerações elas seriam ilegais, mas depois, trabalhando junto com o pessoal da Agência Nacional de Mineração, nós percebemos essa área em azul, que a gente trabalhou com mais intensidade, são 70 hectares, mas há uma autorização de lavra pelo governo federal dessa região que corresponde a 700 hectares de lavra. Então, essa área paga imposto, paga tudo o que deve ao Estado brasileiro e revolve uma quantidade muito grande de rocha. Então, aqui estão os nossos alunos. Nós fizemos o trabalho com um fiscal da Agência Nacional de Mineração e com um geólogo que pertence ao quadro do Geoparque Araripe. O que nós percebemos, estou quase terminando, para a gente poder entrar na discussão. O que nós percebemos é algo muito interessante. Numa área de 70 hectares, ou seja, 1/10 daquilo que é o local autorizado pelo governo de exploração, em um dia foi possível a identificação de 4.000 exemplares fósseis no rejeito superficial. Os nossos alunos conseguem coletar 4.000 fósseis ou fragmentos de fósseis só naquilo que é o rejeito produzido pela pedreira. Se nós considerarmos que há 240 dias úteis de trabalho, sem incluir meio expediente aos sábados, nós teremos 960.000 exemplares fósseis
sendo coletados em um ano. Numa área de 711,8 hectares, né? Mais de 700 hectares de área de concessão do governo federal, em um dia, se nós extrapolarmos, seriam possíveis descobrir 40 mil exemplares. Em um ano, com 240 dias, nós poderíamos ter 9.761.828 exemplares fósseis. Bom, o que isso resulta? A estimativa, só para uma bacia sedimentar, como a área da bacia do Araripe, é que a área com fósseis abrange 12 mil quilômetros quadrados de área. E o pacote de espessura nos quais os fósseis se distribuem são 250 metros. Então, a gente tem que considerar aquilo que a legislação brasileira diz, que o material fossilífero inclui pólens, esporos, microfósseis, foraminíferos, conchostraços, bactérias, filamentos algálicos, macrofósseis vegetais, invertebrados, vertebrados, e não há uma distinção legal pela nossa legislação. Ou seja, o volume de rocha com fósseis só numa bacia sedimentar, ele é de 3 mil quilômetros cúbicos, ou seja, 3 trilhões de metros cúbicos de rochas fossilíferas. Essa quantidade, tonelagem, volume, é algo impossível de ser armazenado em qualquer acervo museológico do mundo. Então, a gente tem que começar a entender que, conforme a gente tiver uma atividade econômica ativa numa determinada região, ou uma população maior numa determinada área, vai existir a descoberta de muitos fósseis. Então, para finalizar, a gente tem que estar atento que a geologia coleta bens geológicos. Esses bens geológicos ele visa a formação de coleções que servem para os mais diversos fins, processos educativos, científicos, prospecção de recursos e exploração mineral. Os fósseis são patrimônio mineral. Eles podem ser patrimônio cultural, mas em casos muito específicos, e até hoje nós não temos no Brasil nenhum fóssil que tenha sido declarado patrimônio cultural. Todos eles são bens que têm um caráter heterogêneo. Nós temos que entender que quem é detentor de um direito minerário pela legislação brasileira, mesmo que seja uma área com fósseis, é o detentor dos direitos sobre os fósseis. Nós temos que usar esses materiais do rejeito mineral de uma maneira mais útil. Porque se em um dia eu consigo coletar 4 mil exemplares fósseis que são triturados, moídos, são utilizados como fertilizantes, muito desse material poderia ser utilizado para ações educativas ou para se movimentar a economia dessas regiões de uma maneira distinta e mais valorosa do que aquela que nós temos hoje. Nós precisamos dar voz aos invisíveis da ciência. Nós não podemos criminalizar essas pessoas que descobrem esses materiais e que, na maior parte das vezes, fornecem para os cientistas e que hoje estão sendo criminalizadas. A gente tem que ter um ordenamento melhor dos procedimentos de exploração mineral para que se evite de degradar, como tem sido degradado, essa história geológica da vida na Terra. Fóssil não é santo. Fóssil é rocha, fóssil é mineral. Então tem que desacralizar esse objeto que é de natureza da ciência. Nós não podemos mais aceitar que haja uma criminalização da atividade científica, da extração mineral e de avanço do conhecimento. E a gente tem que, de alguma forma, nesse ato da popularização e da difusão do conhecimento, garantir o acesso a todas as pessoas dos elementos naturais que possuem valor científico, que é uma forma de conhecimento. E de maneira urgente, é preciso parar a iliteracia científica que hoje graça no nosso país. E isso é muito importante porque, no âmbito da paleontologia, nós temos uma situação como a da jabuticabeira. A jabuticabeira é uma árvore que só existe no nosso país, ela não tem em outros locais, e uma universidade localizada na região, onde tem um geoparque,
diz que, visando a atuação mais efetiva das áreas de exploração de calcário e com o intuito de educar, conscientizar e recolher via a doação espontânea, foi feita uma parceria com o Batalhão da Polícia de Meio Ambiente e a Polícia Federal. O resultado é esse. A Polícia Armada, dentro de áreas de concessão mineral cedidas pelo governo federal, em situações armadas, como se fosse uma ameaça de que eles tivessem que entregar esses objetos que, de certa maneira, são parte do patrimônio mineral que está sendo explorado pela pedreira. E aí, o que se vê trazendo para esse espaço da universidade, dos museus, o espaço do conhecimento, um processo crescente de criminalização, inclusive com a distribuição do telefone de professores que façam denúncias dos operários, dos trabalhadores, pelo fato de eles possuírem algum tipo de fóssil com eles. E é surpreendente o que ocorreu com os dados que estão publicados, inclusive, em 18 meses de apreensão de fósseis. Em 18 meses foram apreendidos 200 fósseis, enquanto que em um dia, nós, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguimos coletar 4.000 exemplares só numa área de 70 hectares. E há situações que precisam ser discutidas no âmbito da ciência brasileira, que é o fato, como, por exemplo, você ter um holótipo em que metade dele está no museu local e a outra metade se encontra fora do país, tendo sido dito que foi comercializado e comprado pelo museu na Alemanha. A distribuição de amostras de fósseis por pesquisadores, doando a outros pesquisadores. A recolha de materiais que claramente não são fósseis, são nódulos, são concreções e são apresentadas à imprensa como se fossem os objetos de apreensão policial e que isso colaboraria para a preservação do patrimônio fossilífero. Então, o que a gente tem visto hoje em dia é que essa negação do reconhecimento dos invisíveis da ciência faz com que a gente tenha uma ciência que não tem integridade intelectual. Porque muitas vezes os fósseis, para serem analisados e estudados, precisam ter o conhecimento da sua proveniência. A gente percebe que muitas vezes alguns acadêmicos quebraram os fósseis e fizeram uma destruição deliberada de exemplares para possibilitar publicações que fossem a descrição de novos holótipos. E, pior de tudo, há uma manipulação falsa de dados. Então, há essa negação do reconhecimento dos invisíveis da ciência, quase sempre baseado em pressupostos legais. E essa invenção de uma realidade paralela é como se a paleontologia vivesse o metaverso. Está desconectada dos fatos reais, só é reconhecida por quem cria uma própria fantasia. Ela tem gerado uma negação, um sistema real de negação do próprio conhecimento como ele é formado. Então, o negacionismo na paleontologia gera essa percepção de um pesquisador solitário, autossuficiente e cujas descobertas são totalmente alheias à realidade social a qual nós nos encontramos, ou a qual o pesquisador se encontra. E o negacionismo na paleontologia também vem direto da questão da difusão e da popularização da ciência. Então, há um reforço da divulgação científica que identifica os pesquisadores em paleontologia como caçadores de dinossauros, colecionadores de ossos. Isso faz com que aquilo que é a ciência paleontológica faz uma narrativa de que essa realidade da descoberta, do exótico, do excepcional, é produto da autocriação daquele próprio pesquisador, o que não é verdadeiro, que não é real. Então, a situação é um pouco essa. My new discovery. It's only my merit.
Ou seja, você tem o pesquisador, paleontólogo solitário, fazendo a grande descoberta, enquanto há dezenas de pessoas por trás dele, possibilitando que essa descoberta tenha sido feita. Eu sugeriria que a gente tivesse uma profunda reflexão sobre essa questão, porque a contribuição dessa população local, fazendeiros, operários, leigos da ciência, tem que ser reconhecida de maneira formal como uma contribuição importante para a ciência, e que isso tem que estar no registro documental de acervos e textos científicos. Eu gostaria de sugerir que, dentro desse contexto, a gente se lembrasse de dois autores. Um deles é o José Saramago. José Saramago tem alguns livros que fazem uma conexão muito estreita com a ciência. Tem um livro dele que se chama Jangada de Pedra, que é a Península Ibérica se separando do resto da Europa e girando em torno dela própria no meio do Atlântico. José Saramago tem um ensaio sobre a cegueira, no qual a incapacidade de você entender o outro, de você reconhecer o outro, faz com que a sociedade perca a sua humanidade e fique cega. E há um filme recente que eu vi ao acaso, que é com o Fábio Porchat, que se chama Entre Abelhas. O Entre Abelhas tem uma temática muito próxima daquela do José Saramago, que é um personagem o qual trabalha de maneira alucinada e ele começa a não enxergar as pessoas que estão em volta dele, que ele acha que são pessoas que não são importantes. Então, a primeira pessoa que ele deixa de enxergar é o porteiro do prédio. Ele não enxerga mais, nessa ânsia dele executar e fazer as coisas, o porteiro. Ele deixa de enxergar a pessoa que o atende no restaurante. Ele deixa de enxergar o motorista do táxi que o transporta. E ele vai, dessa maneira, deixando de enxergar todas as pessoas que estão no seu entorno, e essas pessoas elas vão desaparecendo, porque ele não consegue mais ter senso crítico de quem ele é. E algo que me parece muito que a gente vivencia na ciência brasileira hoje, e o que eu posso falar de uma maneira muito clara, é o não reconhecimento dos invisíveis da ciência, que são todas essas pessoas que tanto contribuem, no nosso caso, para a paleontologia, mas também em outras áreas das ciências naturais, para que nós tenhamos produção de conhecimento, informação, e que faça algo que me lembra muito aquilo que é o meu quadro negro de infância, quando eu comecei a escrever, em que no alto estava escrito: o estudo é a luz da vida. É através do estudo e da luz que ele nos dá que nós podemos escolher as melhores decisões e as melhores ações para a nossa vida em sociedade. Bem, era isso que eu tinha para abordar. Vou aqui fechar a apresentação. Obrigado, professor Ismar. Adorei a palestra, muito rica, aprendi muito. E eu estava aqui pensando, né, sobre os invisíveis. Não sei se você conhece uma frase do Charles Darwin, eu imagino que você já deva ter lido. E o Darwin, quando esteve aqui, né, ele escreveu no diário dele: mas a perspectiva de ver matas selvagens cheias de belos pássaros, macacos, preguiças e jacarés faz um naturalista até mesmo lamber a poeira das botas de um brasileiro. É uma frase que é famosa, né, dele, do diário dele. E lamber as botas de que brasileiro, né? Esse brasileiro muitas vezes é um brasileiro dos invisíveis aí desse período, né? Também. Você conhece essa frase, né? Conheço, eu já li algumas vezes, eu gosto muito do Darwin, gosto muito da relação dele com a geologia e a relação dele com a questão dos escravizados. Uhum. Há uma situação aqui em Maricá, na fazenda Itaucaia. A fazenda ainda existe um grande monólito de granito, de gneiss granitoide, no fundo da fazenda. E na época que o Darwin vem ao Brasil, ele não estava nada preocupado com as borboletas, os insetos,
E a sim, história da vida, ele estava preocupado com recursos naturais. sim. Entende? Os naturalistas, eu Para falo, os mapear a naturalistas. costa, e a preocupação era onde é que tinha carvão, porque a Inglaterra estava tendo já suas reservas de carvão exauridas, Exato. estava em plena revolução industrial, tinha que mapear porto, onde ia fazer comércio e aonde é que ia buscar depósitos de carvão. É. Darwin, quando Não eram vai, santos esses não é, naturalistas. e Darwin, quando vai, e é uma coisa interessante, tá? Que é o fato de que na Europa, e mesmo hoje nos Estados Unidos, a história natural, a biologia, a zoologia, a botânica, a geologia, o que seja, ela, nós temos uma tendência ainda de ver muito como o naturalista como uma poética, o conhecimento pelo conhecimento. Mas nem sempre o conhecimento é só pelo conhecimento. Muito do que se adquiriu do conhecimento tem uma relação muito estreita com as aplicações. Então, quando a gente pensa no Darwin, a gente lembra muito dele em relação à questão da origem das espécies, da Uhum. seleção natural. Mas o Darwin, ele quando chega no Rio de Janeiro, ele passou, me parece, 3 ou 4 meses na área de Botafogo, e ele sobe até o norte fluminense, ele vai olhando as restingas. A preocupação sempre dele era entender como as restingas se formavam, por um interesse econômico, e como se formavam as rochas, como eram os corpos graníticos que ele via. E quando ele está aqui em Itaocaia, eu sugiro que as pessoas visitem a fazenda. A fazenda, inclusive, abre aos domingos para almoço. O lugar é muito lindo, é do Itaocaia Valley. E ele para e observa aquele grande monólito. E as pessoas que estavam ao redor dele começam a rir. E ele não entende muito bem por que eles estão rindo. E questiona, né? A pessoa que estava traduzindo para ele, por que eles estão rindo? Então, os capatazes da fazenda, aqueles empregados, perguntam se ele se ele estava observando o local no alto da pedra da onde a escrava burra tinha se jogado e tinha morrido. Era uma escrava fugida que havia subido até o alto da montanha e, para não ser recapturada, havia um quilombo na área de cima, e ela, para não ser recapturada, ela se joga lá de cima e morre. E o Darwin tem uma observação no diário de bordo dele que ele diz como esses brasileiros, como essas pessoas pensam. Porque se fosse uma mulher branca e grega, ela seria o exemplo da liberdade. Mas como ela é uma negra, escravizada, ela não é o exemplo da liberdade. E ela tem que ser desqualificada. Então, esse tipo de observação dele me parece que é muito interessante. E o Darwin tem um pouco essa percepção da importância que era ele ter a relação com as pessoas do local para poder conseguir chegar aos locais, entender as coisas. E há uma enorme repulsa, né, dele. Depois diz que jamais voltaria ao Brasil por causa dessa estrutura social que a gente tinha naquele momento, com a escravidão, com a violência que era da escravidão. Então, muito bom. Eu vou abrir aqui para perguntas. Eu tenho até comentários e perguntas para fazer, mas é sempre importante abrir para os alunos, né? Então, uma primeira pergunta aqui do Marlon Machado. Ele fala, professor, poderia explicar melhor sobre o que são bioermas, ou bioermas, né? Não sei escrever, tem a ver com os estromatólitos. O estromatólito é um bioerma, é uma grande bioconstrução. Mas você pode ter, por exemplo, um bioerma, uma bioconstrução de rodófita, de alga vermelha. É uma bioconstrução. Você pode ter um bioerma, um recife de coral. É também um bioerma. Então, são grandes construções biológicas no qual a atividade metabólica desses organismos induz quase sempre a precipitação de carbonato de cálcio. Então, ficam bioconstruções, têm formas diversas, diferentes, e fósseis, que eram organismos e que induziram a precipitação daquele material. Então, aquela estrutura sindômica que eu mostrei, que parece um disco voador, aquilo é um bioerma construído por algas vermelhas, por rodófitas do Cretáceo.
Eu acho interessante que, por exemplo, pó de pedra, né? Pó de pedra é usado para tanta coisa, né? Os Pasta microfones de estão lá. dente, pasta de dente, Pasta né? de Usa dente, pó de dente. emulsificante, tinta, clarificante Exatamente. de Então, tinta, tá lá serve esforços, né? para maquiagem. Passa lá um Sim, blush, passa um batom. Está lá os microfósseis, os pólens fósseis presentes ali. verdade. Eu vou abrir aqui para a pergunta do Fernando Palhano. Fernando, você quer abrir aí o áudio, a câmera? Olá. Opa, estão me ouvindo? Estou. Estão ouvindo, Fernando. Oi, boa tarde. Pessoa, pergunta aqui de quem é totalmente fora da minha área de conforto e também não sei se dá para fazer uma coisa tão linear quanto é o que eu consegui fazer com essa história. Só queria primeiro saber se eu entendi, né? Eu não sei se isso é a causa, mas eu entendo que esse descrédito, vamos colocar assim, né, que as pessoas não os professores, vamos colocar assim, as pessoas que trabalham ali na área, eles não levam, não sei se isso é uma coisa proposital, mas é uma coisa histórica, né? E isso faz com que os professores tenham todo o crédito e aí vamos dizer assim que eles consigam ter a fama e dar as cartas a ponto de criar, de ter um poder, vamos colocar assim, que eles podem questionar que uma determinada mina, alguma coisa, e está sendo feito de qualquer maneira, a ponto da polícia ir lá e intervir. Eu entendi que isso que é a jabuticaba da história, né? Eu acho que sim, e é uma coisa, me parece, muito grave, porque ela vai intervir diretamente na produção do conhecimento. Nós temos inúmeros relatos de proibição de entrada de alunos, pesquisadores, estudantes, até mesmo de técnicos da Petrobras, da CPRM, em áreas de mineração, nas quais a gente sabe que tem os fósseis. Então, aquela diminuição que eu mostro entre o que nós somos capazes de fazer a coleta em um dia e aquilo que é a apreensão feita pela polícia, e que é muito díspare. O número de 4.000 exemplares em um dia e em 18 meses só se consegue coletar 280 exemplares. Não é um problema da ineficiência policial, é um problema claramente de que as gerências das empresas passaram a triturar tudo que possa ter qualquer tipo de registro biológico, porque eles ficam expostos a uma enorme instabilidade jurídica de serem denunciados com base numa legislação que tem mais de 80 anos, mas que perdura e que passa a ser, ou pelo menos imaginavam os professores, que seria uma estratégia de obtenção de material com baixo esforço. O que eu entendi também é que, engraçado, porque a gente pensa que a indústria vai ter um lobby que eles vão conseguir resolver isso e pelo que eu estou entendendo, a própria academia, pelo menos estou colocando o seu nome, está questionando um ponto que vem da academia, né? Então, a pergunta também, a própria indústria não tem um poder até maior que o seu para questionar isso? Ela tem um poder, porque isso está ocorrendo nesse primeiro momento em pequenas empresas. Quando atingir grandes empresas da indústria cimenteira, não sobrará pedra sobre pedra, não sobrará fósforo sobre fósforo. Vou contar uma piada muito apropriada para esse momento. Vocês devem sempre refletir sobre ela. Tá, eu queria só fazer, desculpa, era só para eu entender a questão. Desculpa, a minha pergunta, na verdade, é como que é isso na Europa e nos Estados Unidos? Só para a gente sair da jabuticaba, né? A jabuticaba é uma coisa nossa. Na Europa e Estados Unidos não há nenhum tipo de problema de você ter, por exemplo, o que é chamado do colecionismo. Se você coletar um fóssil no Brasil e trazer ele para dentro de casa, ou se você tiver uma pequena coleção didática dentro da sua casa como professor e que você vai levar para a escola onde você trabalha,
se você for denunciado, a polícia pode lhe prender como um traficante de fósseis. Que é algo inacreditável. Na Europa, você vai nas grandes universidades, existem feiras de minerais, rochas, fósseis, porque se acredita que isso é um mecanismo, inclusive, de evitar a iliteracia científica. Tem legislações particulares sobre algumas questões muito específicas ou sobre determinados tipos de fósseis, mas você vai nos Estados Unidos, no Canadá, não há esse tipo de problema. Esse tipo de problema ele surge porque nós temos uma legislação do Estado Novo, no qual pressupõe que o Estado ele gerencia tudo, inclusive a sua vida, e ele controla todo o território, inclusive, não sei se vocês sabem, mas pela legislação brasileira, nós não somos donos do nosso subsolo. Nós somos donos só dos 50 centímetros superficiais da onde a gente vive. Se aparecer uma mina de ouro debaixo da sua casa e tiver uma requisição feita ao Estado brasileiro e ele conceder essa requisição, eles fazem a demolição da tua casa, botam você para fora, mineram e vão te indenizar só pelo valor da sua casa. Nada mais do que isso. Então, a gente tem um tipo de Estado muito prepotente e que isso acaba sendo transferido para outros espaços da sociedade. Aquilo que a gente vê dentro do espaço acadêmico brasileiro é muito reflexo dessa forma de se pensar do Estado Novo. É um Estado poderoso, é um professor poderoso, é um pesquisador poderoso, cuja autoridade não pode ser questionada, nem do conhecimento, nem mesmo de uma legislação que já tem mais de 80 anos. Eu acho que esse é que é o problema principal. Obrigado. De nada. Professor Ismar, tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Ela agradece a tua palestra e ela faz duas perguntas. A primeira, se o senhor, na sua idade adulta, já encontrou algum fóssil na região onde procurava na infância? Nunca. Encontrei um fóssil. Encontrei, na realidade, um iquinofóssil. Escrevi com alguns colegas do Museu Nacional, mas encontramos um iquinofóssil. Mas não mais do que isso. Aquilo que eu imaginava, que eu encontraria plantas, peixes, répteis fossilizados, eu nunca encontrei. Nunca consegui encontrar, não é impossível. Em outras bacias próximas, como de Taubaté, até tem uma quantidade grande de fósseis, mas em Resende nunca apareceu. E a segunda pergunta dela é sobre a inclusão dos invisíveis na ciência, né? Se o senhor propõe considerar as pessoas que ajudaram a descoberta como autores também. Eu considero válido. Eu considero algo válido. Eu diria que, dependendo do tipo de ação que foi feita por essa pessoa no ato da descoberta, ele é tão importante para a ciência como aquele trabalho de gabinete de laboratório que vai ser feito depois. Não me sentiria incomodado. Não me sentiria incomodado de ter o nome dessas pessoas incluídas como como autores do texto que estivesse sendo produzido. No entendimento de que a ciência é um produto de construção coletiva e não, no caso da paleontologia, o ato da descoberta brilhante de algo que eu faço sozinho durante uma atividade de campo. Haja visto, eu passei os meus últimos 50 anos procurando fósseis em Resende e nunca consegui encontrar nenhum. Não é? Obrigado. A gente está aqui com entrou a professora Sônia Vasconcelos, que é a coordenadora da nossa pós, professora Sônia. Obrigado aí pela presença. Só queria agradecer aqui também, mais uma vez, que o Dani já fez isso muito bem, professor Ismar, em nome da coordenação, da comissão deliberativa, a sua generosidade em participar aqui do seminário. Eu peço mil desculpas, eu estava bem enrolada, só consegui entrar no final, mas o pedacinho que eu ouvi, já lamentei muito não ter acompanhado desde o início, mas como a gente, se o senhor autorizar
ficará disponível no canal, aí eu estou realmente bem curiosa para pegar a palestra inteira, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Não, eu que agradeço. Eu gosto muito de falar do tema. A paleontologia, para mim, é uma enorme paixão. Eu me engajo muito nas questões da universidade e é algo que eu acho que é assim, muito importante de ser abordado aqui nesse espaço, que é a função, inclusive nossa, como acadêmicos, como cientistas. Nós temos que ser capazes de fazer a reflexão crítica daquilo que nos é ensinado, daquilo que são as práticas, que por vezes são tão rotineiras, tão lógicas, mas que se você avalia de forma crítica, você pode, inclusive, desconstruir formas de pensar, formas de se comportar para novas situações que, por um momento, elas podem ser muito desconfortáveis, tira você da sua zona de conforto, mas que abrem perspectivas para o conhecimento que são enormes. Sim, com certeza. Obrigada, Dani. Mais uma vez peço eu desculpas. Obrigado. E só um oi, e vou dar um tchau aí também para todo mundo. Eu vou ter que sair de novo, tá bom, Dani? Mas já mandei mensagem para o Samuel, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até logo. Professor Ismar. Fabiola, que está aí, que legal. Desculpa, não tinha visto. A Fabiola é intérprete, a nossa aluna de mestrado também, da turma nova. Muito legal, Fabiola. Tchau, tchau. Tchau, Alexandre. Obrigada. Professor Ismar, então, a gente já está quase encerrando, né? Já passamos até um pouquinho do tempo, mas porque está muito bom, né? E eu acho interessante, por exemplo, a questão da Amazônia, da terra preta de índio. Eu trabalho, então, em umas regiões da Amazônia onde tem muito essa terra preta de índio e as pessoas, as comunidades índios, quilombolas, eles cavam para fazer a sua roça, né? Encontram os materiais arqueológicos, né? Então, cerâmicas, muito rico, né? E aí eles, às vezes, jogam fora, ou às vezes algumas pessoas até vendem. Então, tem até uma falta de conhecimento e de entendimento da importância disso, algo até bem, né, interessante, porque as pessoas não têm noção, muitas vezes, do que estão mexendo ali, cavando, né? Sem dúvida. E aí há muita riqueza. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem muita riqueza, a gente tem muita riqueza ali, às vezes, da terra preta de índio, dessas camadas que são geradas ao longo de séculos ou milhares de anos, de populações que ali viveram e saíram, né? Tiveram ali a roça, animais, e aí tem muita cerâmica, mas a gente não acha muita coisa na Amazônia e em outros locais do Brasil, às vezes, de materiais em função da nossa biodiversidade de micro-organismos e da variação climática, né? O nosso clima tropical, muita chuva, muito micro-organismo. Então, muita coisa se perde, né? É interessante. Essa cobertura vegetal grande também dificulta em muitos pontos. Mas em outros locais tem um problema também, que é a extensão do nosso território, a falta de conhecimento do significado das coisas, do significado dos objetos, daquilo que eles encontram, e a extensão do nosso território. Né? Acho que a gente está assim num momento muito inicial de novas descobertas, de novas possibilidades, de novos mundos que vão vir aí do conhecimento e que nós temos que nos preparar, tanto a nós, quanto prepararmos a população e prepararmos as empresas e prepararmos os professores que atuam na rede de ensino fundamental e do ensino médio para ajudar nesse processo de difusão do conhecimento. Porque passa a ser extremamente importante como uma contrapartida que de futuro virá para certamente um mundo de descobertas que tem ainda para ser feitas. Verdade. Eu trabalho com fóssil. Qual deles? Fóssil. Jutaicica. Jutaicica? É o âmbar, é o breu jutaicica. O jutaicica é o breu do jatobá, né? É o que é o jatobá. O copal? É o copal, né? Eu trabalho com ele. E então, na Amazônia, tem áreas de jutaicica, de breu.
de âmbar. Tem áreas de âmbar onde é interessante, porque como é que você tem uma mina de âmbar? Essa mina de âmbar, ela foi formada por árvores da família Fabaceae, do gênero, geralmente, do gênero Hymenaea, Hymenaea corbaril, ou outra espécie de Hymenaea, que é uma árvore, que é o jatobá, chamado também de jutaí, que, ao longo de séculos, ou aliás, milhares e milhares de anos, tiveram árvores crescendo, morrendo, produzindo ali o âmbar, e nascendo outras, morrendo, e por aí foi, até gerar uma mina. Como é que forma uma mina, né? Com toneladas de âmbar. Então, Mas isso é um o negócio jataí, fantástico. ele exuda uma quantidade muito grande de resina, né? É uma árvore... Não é que pode exudar. Uma árvore pode formar um breu jutaicica, às vezes, de 5, 10 quilos até. Né? E é interessante que, às vezes, esse breu, essa resina, ela pode ter milhares de anos e ela tem óleo essencial ainda, ela tem cheiro. Se você extrair o óleo essencial, você consegue extrair o óleo essencial dela, às vezes 1%, 2% de óleo essencial. Então, ela consegue ali manter substâncias voláteis ao longo de séculos ou milhares de anos. É algo fantástico. Você sabe que, por exemplo, você pode ter âmbares mais antigos, da escala de 100, 150 milhões de anos. Sim, sim. E daí só que daí a produção é essencialmente por araucárias, coníferas, outros grupos vegetais mais comuns da era mesozoica, né? Uhum. Mas o cheiro são terpenos que normalmente estão incluídos nesse material resinoso. Ele consegue permanecer por milhões de anos, atrapado, armazenado nessas estruturas. E tem os diterpenos raros ali formados por degradação desses diterpenos ao longo do tempo, que formam os diterpenos inéditos muitas vezes, e eles não são voláteis, mas quando você queima, ele volatiliza fácil e dá um cheiro agradável. E aí na Amazônia tem vários usos, inclusive para afastar espírito, usos simbólicos, né? Espirituais, para afastar morcego, afastar espírito. É bem interessante. Então, é considerado uma resina poderosa também. Tô bom. Vou botar um bloco de jataí aqui de pendurado para poder afastar todos os espíritos. Mas o âmbar tem essa coisa, o âmbar, mesmo o âmbar mais antigo, o âmbar do Báltico, ou da República Dominicana, quase sempre efeitos polares, tem essa tradição de queima, um pouco como incenso, como se fosse um incenso da produção de cheiros. E ele é muito interessante no uso medicinal, você inalar e limpar os pulmões quando está resfriado. Então, tem esse uso. Tem os usos medicinais mesmo, muito bons. Medicinais interessantes. Inclusive, se usa para dor de cabeça, enxaqueca, alguns para asma também. É interessante. A Rosemary, então, eu estou quase encerrando, tá? Já era para ter encerrado, mas estamos passando o tempo. Rosemary, então, para fechar, você tem uma pergunta, Rosemary? Sim. Oi, boa tarde, professor. São duas perguntas, mas vai ser bem rápida. Olha só, cada vez que me chamam de professora, que eu me sinto um fóssil vivo, entendeu? Poxa vida, mas eu também sou professora. Estou me sentindo assim, tipo uma samambaia, que é um fóssil vivo, uma abelha, uma cia. E o senhor também, né? O senhor, então, pior. Vamos lá. Ismar. Isso, melhorou. Assim? Então, é que se tem algum projeto de lei para mudar essa lei da década de 40, para a gente colocar a gente no patamar dos Estados Unidos e da Europa em relação aos fósseis. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é que eu sou professora do Fundamental e hoje eu iniciei o estudo sobre fósseis no 7º ano. Aí eu já vou levar um pouquinho desse conhecimento para a sala de aula. Tá certo, tá bom, então. Olha só, Rosemary,
nós temos tido muitas discussões no âmbito das sociedades científicas, das federações profissionais, porque essa questão dos fósseis tem gerado muita insegurança jurídica para as empresas, porque como eles são elementos comuns, se você tem toda hora a polícia dentro de uma empresa levando o operário, levando o gerente preso, para soltar 5 minutos depois e processando e tudo, interfere de uma forma muito negativa. Então, atualmente, a Federação Brasileira de Geólogos apresentou uma proposta para a Agência Nacional de Mineração, não houve resposta ainda, mas há um movimento para que essa legislação seja alterada e que a gente tenha procedimentos legais muito mais claros, inclusive com uma mecânica de preservação dos fósseis melhor que a atual. Porque eu entendo, lá o Getúlio Vargas, nos anos 40, a preocupação dele era da preservação dos fósseis, era da preservação do patrimônio. Mas hoje, como esses materiais são explorados numa dinâmica diferente, numa dinâmica industrial, em grandes lavras, em grandes minerações, e que é um problema que se agrava quando você faz com que a economia esteja mais ativa, as explorações de calcário passam a ser gigantescas, porque você precisa de cimento para a expansão das cidades, você passa a ter problemas, por exemplo, de escavação de rocha para construção de hidrelétrica, abertura de estrada, e tudo isso hoje acaba se perdendo, porque você tem uma legislação muito restritiva, que se imaginava que seria uma boa legislação de preservação desse material, mas que hoje se mostra muito inadequada. Obrigada. Bem, então obrigado mais uma vez, professor Ismar Carvalho. Foi excelente aí a tua palestra. Muito bom pelo convite, eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês. Tá bom? Tá joia. Então, um excelente final de tarde aí para todos nós. Também. Uma boa tarde e todos aqueles que queiram ir lá ver na Casa da Ciência, tem uma bela exposição sobre a Baía de Guanabara. Já tirou a fotinha? Isso, estamos abertos de terça até domingo. Será um prazer receber todos vocês lá. E também lá no acervo do Instituto de Geociências, nas nossas coleções, querendo ir lá conhecer, a gente está aberto. Tá bom? Tá joia. Forte abraço aí para todos. Bom trabalho para vocês e um bom final de dia. Sim?